Antes de afastar-se, porém, Oswaldo Vargas envolveu outro peixe graúdo na história: o presidente do PT e coordenador-geral da campanha de Lula, o ex-ministro do Trabalho e deputado Ricardo Bezoini, do PT de São Paulo. Detalhe: a mulher de Oswaldo Vargas, Mônica Cristina Zerbinato, ocupava o cargo de secretária particular de Lula. Como se vê, tudo em família. Segundo Oswaldo Vargas, que trabalhou com Ricardo Bezoini no Ministério do Trabalho, Ricardo Bezoini sabia que ele, Oswaldo Vargas, acompanhado de Jorge Lorenzetti, procuraram a revista Época para negociar a publicação de reportagem contra o PSDB. Lula foi rápido no gatilho e afastou Ricardo Bezoini da coordenação da campanha. Em seguida, Ricardo Bezoini também perdeu o cargo de presidente do PT. Recuperaria-o depois da reeleição de Lula com o apoio do presidente. Oswaldo Vargas também foi defenestrado. Um a um caíram os homens do presidente naquele momento. O caso do dossiê não parou de trazer revelações. Freud Godoy manteve relações com um dos próceres do escândalo do Mensalão, o empresário Marcos Valério. A Caso Comércio e Serviços, uma segunda empresa ligada ao segurança empresário, recebeu R$ 98,5 mil da SMPB Comunicações, uma das agências de publicidade de Marcos Valério. Até a Duda Mendonça, associados igualmente famosos durante o escândalo do Mensalão, pertencente a Duda Mendonça, o publicitário marqueteiro de Lula durante a campanha de 2002 pagou R$ 22,8 mil à Caso Sistemas de Segurança, de Simone Godoy. E mais, a Caso Sistema de Segurança teria servido para o investidor Nagy Narras fazer um depósito de R$ 396 mil em favor de Freud Godoy, cerca de um mês antes da eclosão do escândalo do dossiê. Nagy Narras negou. A sede da empresa de segurança em nome de Simone Godoy ficava em Santo André, onde o casal morava em apartamento luxuoso. Freud Godoy também era dono de um sobrado na cidade e de outro apartamento, este a poucas quadras do apartamento de Lula na vizinha São Bernardo do Campo. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar um suposto saque de R$ 150 mil feito por Freud Godoy em março de 2006. Mais um nome no escândalo do dossiê. Expedito Afonso Veloso, filiado ao PT e diretor do Banco do Brasil em Brasília, onde exercia a função de responsável por gestão de risco, estava em licença remunerada para participar da campanha de Lula. Quem mencionou o nome dele foi Valdebran Padilha. Expedito Veloso teria participado da preparação do dossiê e da estratégia para divulgá-lo, em negociação ocorrida em Cuiabá com o empresário Luiz Antônio Vedoin. Expedito Veloso acompanhou a entrevista de Vedoin, a Isto É, ao lado de Oswaldo Vargas. Também esteve no Hotel Ibis Congonhas, em São Paulo, onde o escândalo começou, com a apreensão de R$ 1,7 milhão. Descoberto, pediu demissão do Banco do Brasil e abandonou a campanha. Apesar de afastado do banco, Veloso continuava a receber salário de R$ 17 mil por mês. Outro envolvido foi Hamilton Lacerda, coordenador da campanha do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, a governador de São Paulo em 2006. Foi 3 vezes vereador pelo PT de São Caetano do Sul, em São Paulo. Até ser envolvido no escândalo do Mensalão, Hamilton Lacerda também exerceu o cargo de assessor parlamentar de Aloysio Mercadante. Entre as explicações da revista Isto É para o caso, estava de que Hamilton Lacerda atuou como intermediário da entrevista em que os Vedoin fizeram acusações contra José Serra. O coordenador de Aloysio Mercadante reuniu-se com o jornalista da revista e marcou o encontro entre a reportagem e Luiz Antônio Vedoin, em Cuiabá. Descobriu-se durante as investigações que as viagens e passagens aéreas dos assessores do PT à capital de Mato Grosso para negociar o dossiê teriam sido pagas com dinheiro do caixa da campanha de Lula. Apanhado, Hamilton Lacerda foi forçado a deixar a campanha de Aloysio Mercadante. O senador, por sua vez, admitiu ter se encontrado com Oswaldo Vargas e Expedito Veloso 10 dias antes da apreensão do R$ 1,7 milhão, mas garantiu não ter tomado conhecimento da operação para prejudicar José Serra, o seu adversário direto na disputa pelo governo de São Paulo. Para a Polícia Federal, Hamilton Lacerda levou o dinheiro apreendido ao Hotel Ibis Congonhas. Ele foi filmado por câmeras de segurança no saguão do hotel um dia antes das prisões. Portava uma mala. As imagens não deixaram dúvidas. O homem com cabelos grisalhos, um pouco tenso, entrou no lobby do hotel por volta das 8 da manhã. Nas mãos de Hamilton Lacerda, a mala preta da viagem com a alça em volta do ombro esquerdo para ninguém roubar a preciosa carga. Ele estava acompanhado de Gedimar Passos. Os dois pegaram o elevador. As câmeras também o filmaram andando pelo corredor onde ficava o quarto em que Gedimar Passos estava hospedado. Hamilton Lacerda entrou no quarto. Saiu em seguida, sem a mala. Mais tarde, Gedimar Passos foi filmado com a mesma mala, caminhando em direção ao restaurante do hotel.
foi fazer uma refeição, mas preferiu não deixar a preciosa carga no quarto. Na madrugada do dia 15, horas antes das prisões, Hamilton Lacerda voltou ao Ibis Congonhas. Desta vez, portava uma maleta e uma sacola plástica. Foi embora pouco depois, sem a sacola. Para a Polícia Federal, ele fora levar uma segunda remessa de dinheiro ao hotel. O 1,7 milhão de reais não teria cabido em uma só mala. Trecho do depoimento de Hamilton Lacerda à Polícia Federal. O declarante informa que provavelmente na última semana de agosto foi contatado por Jorge Lorenzetti e Expedito Veloso, afirmando que existiam documentos em Cuiabá relacionados à máfia dos sanguessugas e que poderiam ser utilizados na campanha em desfavor dos candidatos do PSDB, caso fossem verdadeiros que o material existente teria um reflexo negativo na campanha nacional e estaduais, onde concorresse o PSDB. Ou seja, a campanha de Lula seria diretamente beneficiada pela operação. Quando as fotografias da montanha de dinheiro apreendida no Ibis Congonhas apareceram nos jornais, o PT tentou impedir a divulgação das imagens nos programas eleitorais. Não conseguiu. A reeleição de Lula teve de ficar para o segundo turno. Em entrevista ao jornal O Globo, Lula foi questionado se perguntou aos envolvidos no escândalo, quase todos ligados historicamente a ele e ao PT, sobre quem teve a ideia de comprar o dossiê e qual era a origem do dinheiro. Resposta do presidente: não perguntei, nem perguntarei. Tradução: Lula não sabia de nada, como sempre, nem se interessava em saber. Mais uma vez, porém, era beneficiário de um esquema de corrupção. As investigações sobre o escândalo do dossiê continuaram no segundo mandato de Lula. Avançaram um pouco, porém, resvalando sempre no falso dilema e na desculpa de que não havia sido descoberta a origem do 1,7 milhão de reais. O importante deveria ter sido o fato de que havia o dinheiro devidamente apreendido e que uma quadrilha fora desbaratada num ato criminoso. E que várias pessoas envolvidas acabaram desligadas de seus cargos, e inclusive da campanha eleitoral do presidente da República. A CPI dos sanguessugas, responsável pela investigação do caso do dossiê em âmbito do Congresso Nacional, encerrou os trabalhos sem apontar nada consistente. Não responsabilizou ninguém. A Polícia Federal, encarregada da apuração do crime, chegou a acusar Jorge Lorenzetti, Oswaldo Vargas, Expedito Veloso e Gedimar Passos, todos homens da campanha de Lula, como os autores da operação. Dos 4, no entanto, acabou indiciando apenas Gedimar Passos, preso com dinheiro no hotel Ibis Congonhas. Foi acusado de lavagem de dinheiro. Resumo da ópera: Lula foi blindado mais uma vez. Ao tirar o foco do Palácio do Planalto, a Polícia Federal tratou de culpar o senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo. Além de Gedimar Passos, indiciou Valdebran Padilha, que fora preso com ele segurando a bolada. Hamilton Lacerda, o coordenador da campanha de Aloysio Mercadante, José Giacomo Bacarim, tesoureiro do Aloysio Mercadante e suspeito de ser o dono do Caixa 2, além do próprio candidato petista e governador que seria beneficiado com a divulgação do dossiê. Interessante notar que o relatório da Polícia Federal afirmava que Hamilton Lacerda, indiciado por lavagem de dinheiro, só fora chamado posteriormente a participar da ação pelos 4 homens da campanha de Lula, sendo que 3 deles, como vimos, foram inocentados no final. Ao justificar a acusação a Hamilton Lacerda, a Polícia Federal registrou que o coordenador da campanha de Aloysio Mercadante era pessoa da confiança do senador, não se imaginando que fosse tomar uma atitude daquela responsabilidade e risco sem sua anuência. Outro trecho do relatório da Polícia Federal. A alegação do candidato Aloysio Mercadante de que não teria autorizado ataques ao seu rival político José Serra e que, por consequência, nada sabia do dossiê, nos aparenta, no mínimo, inverossímil. Mas ficou nisso. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, pediu o arquivamento da denúncia contra Aloysio Mercadante. O STF, o Supremo Tribunal Federal, acatou. E 6 meses após as eleições, foi a vez do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, arquivar a investigação judicial para apurar abuso do poder econômico e político por parte de Lula no escândalo do dossiê. O país da corrupção e da impunidade seguiu o mesmo. 6. Os 403 dias que marcaram o escândalo do Mensalão. Nas décadas de 60 e 70 do século XX, não foram poucos os brasileiros a desafiar os donos do poder e a combater por liberdade e democracia. Muitos tombaram, mas a luta não foi em vão. O Brasil se transformou num país livre e democrático, como demonstraram os serviços prestados pela imprensa na apuração do escândalo do Mensalão. No início do século XXI, a luta das forças progressistas é por justiça social e distribuição de renda. E essa luta passa prioritariamente pelo combate à corrupção. A construção de uma sociedade sem tantas desigualdades pressupõe uma imprensa atuante, sempre pronta a denunciar o clientelismo, o fisiologismo e o chamado toma lá da cá, e a não tolerar a impunidade dos poderosos. Jornalistas têm a missão de apontar a falta da transparência nas ações do poder constituído, a fim de garantir a boa aplicação do dinheiro público. Jornalistas denunciam desvios e demais expedientes lesivos aos direitos e aos legítimos interesses do povo.
Se os homens públicos tiverem responsabilidade e espírito público, honestidade e seriedade, teremos as ferramentas necessárias para assegurar investimentos em projetos sérios, eficientes e de alcance social. Somente dessa forma o Brasil será um país desenvolvido e uma grande nação. O escândalo do Mensalão confirma uma vez mais que a imprensa livre, pluralista e vigilante é imprescindível à democracia e ao Estado de Direito. Nada melhor para a sociedade do que jornalistas determinados incapazes de se curvar a pressões econômicas, chantagens políticas ou ao benefício das sempre generosas verbas publicitárias em troca da omissão e do silêncio sobre o jogo sujo dos donos do poder. Nessa cronologia dos 403 dias do escândalo do Mensalão, muitos profissionais de imprensa apareceram citados nominalmente. São repórteres que não se intimidaram, não abaixaram a cabeça aos governantes da vez e assim contribuíram de forma decisiva para desvendar os fatos e elucidar detalhes do maior esquema de corrupção governamental de que se tem notícia no Brasil em todos os tempos. Dia número 1, 14 de maio de 2005. A revista Veja chega às bancas de jornal. Traz a reportagem O Homem-Chave do PTB. Transcreve trechos de uma fita de 114 minutos de duração, filmada e gravada por dois homens. O interlocutor deles, Maurício Marinho, chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais da ECT, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, não sabe que uma câmera oculta registra todas as suas palavras. O repórter da Veja, Policarpo Júnior, descreve a cena em que Marinho pega de um suposto empresário a propina, um maço de R$3.000, e sem conferi-lo coloca-o no bolso esquerdo do paletó. É uma aula de corrupção, afirma o repórter que em outro trecho se refere aos políticos desonestos que querem cargos apenas para fazer negócios escusos, cobrar comissões, beneficiar amigos, embolsar propinas, fazer caixa 2 e enriquecer ilicitamente. Quem tem intimidade com o poder de Brasília sabe que esses casos não são a exceção, e em alguns bolsões de corrupção são até mesmo a regra. O flagrante vai para o noticiário dos telejornais. As imagens chocam, mostram Maurício Marinho, inspirado, que desanda a conversar. Ele conta detalhes dos bastidores políticos do governo do presidente Lula. O funcionário acha que está trocando ideias com dois empresários interessados em vender equipamentos de informática aos Correios. Vai logo dizendo, é preciso fazer um acerto para se tornar fornecedor dos Correios. De várias formas explica. Dólares, euros, tem esquema de entrega em hotéis. Se forem reais, tem gente que faz ordem de pagamento, abre conta. Maurício Marinho tranquiliza os interlocutores, o esquema é seguro. A gente procura agora ter muito cuidado com o telefone e falar o mínimo possível. E mais o seguinte, uns têm escritório, a gente vai direto no escritório, para evitar conversa, para evitar problema. Os números, os acertos variam de 3 a 10% do total, depende do negócio, e podem ser feitos no final do dia ali mesmo nos Correios. Vamos conversar mais ou menos às 18, depois das 18, que acabou o expediente e o pessoal vai embora. Fica só a secretária, depois vai embora também e acabou. Agora, a política. O funcionário da Estatal Federal explica estar ali em defesa dos interesses do PTB. O partido da base aliada do governo Lula tem o deputado Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro, como presidente. Trechos da gravação. Nós somos 3 e trabalhamos fechado. Os 3 são designados pelo PTB e pelo Roberto Jefferson. É uma composição com o governo. Nomeamos o diretor, um assessor e um departamento-chave. Eu sou o departamento-chave. Tudo que nós fechamos o partido fica sabendo. O novo diretor é da nossa agremiação. Quem vai cobrir a diretoria de tecnologia é o Fernando Bezerra, líder do PTB no Senado, com o apoio do Roberto Jefferson. Agora sobre o deputado Roberto Jefferson. Ele me dá cobertura, fala comigo, não manda recado. Eu não faço nada sem consultar. Tem vez que ele vem do Rio de Janeiro só para acertar o negócio. Ele é doidão. Na fita, Marinho revela que os achaques do PTB também ocorrem em outras empresas públicas. Cita Petrobras, Eletronorte e Infraero, todas estatais administradas pelo governo federal. Mas os negócios vão além, é garantido. Nós temos outras 18 empresas de porte nacional. É sábado, mas a gravidade da denúncia publicada por Veja faz Lula convocar os ministros das Comunicações, Eunício Oliveira, do PMDB de Ceará, da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo, e da Justiça. Márcio Tomás Bastos. Na mesma noite, o ministro das Comunicações, a quem os Correios estão subordinados, divulga nota oficial, afasta Maurício Marinho e o superior hierárquico dele, Antônio Osório Batista, diretor de administração. Antônio Osório Batista é um ex-deputado do PTB da Bahia, integrante da direção executiva do PTB. Fora nomeado por indicação de Roberto Jefferson. Reação do presidente nacional do PT, José Genuíno de São Paulo. Essas coisas só não acontecem com o PT. 2. 15 de maio de 2005. Telefones não param de tocar em Brasília. Auxiliares do presidente Lula, nervosos, conversam com líderes da base aliada. De outro lado, o PTB cobra apoio a Roberto Jefferson, que é a solidariedade do governo, a mesma que recebeu o ministro José Dirceu em fevereiro de 2004. Na época, uma outra fita de vídeo captou imagens
e a conversa do assessor e braço direito de José Dirceu Valdomiro Diniz. Ele pedia propina a Carlinhos Cachoeira, um empresário do jogo. Em troca, oferecia facilidades em negócios com o governo do Rio de Janeiro. Detalhe, Roberto Jefferson já receberam um aval de Lula em 2004. Ocorreu num encontro, em outubro, para tratar de uma denúncia grave. Nas eleições daquele ano, o PT teria comprado por R$10 milhões o apoio eleitoral do PTB. Frase atribuída a Lula na ocasião. Você atravessou o oceano sozinho, e eu te daria um cheque em branco e dormiria tranquilo. Atravessou o oceano sozinho? Tradução, não abriu a boca. Ou no linguajar político da época, matou no peito, não envolveu mais ninguém. Terceiro, dia 16 de maio de 2005. O ministro José Dirceu concede entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Afirma: o governo Lula não rouba, não deixa roubar e combate a corrupção. Rebate insinuações de fisiologismo. A indicação de pessoas de outros partidos não é prática fisiológica. Dirceu se manifesta contra uma CPI para investigar a corrupção nos Correios. O governo já tomou todas as providências que deveria tomar. Na mesma linha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, trata de minar a criação da CPI. Para ele, o teor da fita com as cenas e as declarações de Maurício Marinho é uma história mal contada, é uma coisa esquisita e até ridícula. 4. 17 de maio de 2005. Lula defende o deputado Roberto Jefferson em almoço com líderes da base aliada no Palácio do Planalto. Diz ser contra a CPI. Precisamos ter solidariedade com os parceiros, não se pode condenar ninguém por antecipação. E insiste para que todos ouçam ao chamado para perto de si o líder do PTB na Câmara, deputado José Múcio, de Pernambuco. Zé Múcio, diga ao Roberto Jefferson que sou solidário com ele. Parceria, parceria. Tem de ter solidariedade. O Roberto Jefferson é inocente até prova em contrário. Quem tiver culpa no cartório, que pague. Essa é a hora em que Roberto Jefferson vai saber quem é amigo dele e quem não é. Em discurso de 41 minutos no plenário da Câmara dos Deputados, Roberto Jefferson nega o esquema de corrupção nos Correios e diz que o PTB é tão ético quanto o PT. E ele, Jefferson, tão ético quanto o presidente do PT, José Genuíno. Refuta a acusação de que o PTB é fisiológico, mas lista os cargos ocupados pelo partido no governo Lula. Temos a presidência do Instituto de Resseguros do Brasil, a vice-presidência da Caixa Econômica Federal, uma diretoria da BR Distribuidora, da Embratur, da Eletronorte e da Eletronuclear, além das delegacias de trabalho do Rio e de São Paulo. Para Roberto Jefferson, os R$3 mil recebidos por Maurício Marinho não eram propina, mas pagamento de uma consultoria. Ele não vendia nem comprava nada, ele estava sendo contratado como consultor. Sobre seu relacionamento com o funcionário, disse: estive com ele 3 ou 4 vezes. Ele esteve uma vez no meu aniversário, outra vez no aeroporto, esteve uma vez na liderança do partido, mas nunca integrou os nossos quadros e nunca recebeu delegação para pedir recursos a qualquer pessoa. Agora o relacionamento de Jefferson com o PT por Jefferson. Houve uma conversa entre mim e o Genuíno. Iríamos apoiar o PT em alguns estados e o PT, que segundo os jornais possuía uma caixa de mais de R$120 milhões, iria transferir recursos para o PTB. Isso acabou não se concretizando. Genuíno não pôde, disse que não dava para sustentar suas campanhas, quanto mais as minhas. Não foi algo que ferisse a moral, a ética ou a boa relação republicana entre partidos. Em seguida, fazendo um gesto teatral: vou descer da tribuna e assinar o pedido de CPI. Nada temo, o PTB não se preocupa com investigação. Comentário do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. Jefferson se saiu bem, nem os opositores mais duros do governo questionam a ética do deputado. Nos bastidores, porém, o governo e aliados buscam evitar a abertura da CPI. O líder do PL na Câmara, deputado Sandro Mabel, de Goiás, telefona para os colegas e apela para que não endossem as investigações. O líder do PT, deputado Paulo Rocha, do Pará, faz a mesma coisa, diz Paulo Rocha. A CPI é um instrumento de disputa política que a oposição usa contra o governo. 5. 18 de maio de 2005. Em café da manhã com líderes partidários, Lula manifesta-se mais uma vez contra a CPI. Manda um recado ao elogiar o ministro da Justiça, que também é o chefe da Polícia Federal. Todos sabem que o Márcio Tomás Bastos tem credibilidade para apurar o caso dos Correios. Na saída do mesmo encontro, o presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, um aliado do governo, desqualifica a CPI. Nas palavras dele: todo mundo sabe como começa uma CPI, mas não sabe como termina. Além do mais, quem tem o poder de oratória do Roberto Jefferson sabe colocar bem as palavras. Ele provou que não tem nada para que possa ser condenado. O apelo do presidente e os esforços da tropa de choque do governo não impedem a decisão dos parlamentares, contrária a deixar as investigações só nas mãos da Polícia Federal. A oposição protocola requerimento com pedido de abertura de CPI. O documento recebe as assinaturas de 230 deputados e de 46 senadores, dos quais 101 deputados e 10 senadores aliados do Planalto. Novos trechos da fita em que Maurício Marinho revelou a corrupção dos Correios são publicados nos jornais. Na gravação, o funcionário envolveu
a nova data do empresário Mauro Dutra, o Maurinho, amigo de Lula. Ele já atuara como arrecadador de dinheiro para campanhas do PT. A empresa especializada em informática fornecia computadores ao governo federal. Maurício Marinho referiu-se a uma operação favorecendo a nova data em licitação. O diálogo começa com o interlocutor que gravava a conversa, e a nova data acertou daí direto com a diretoria. Foi direto com a diretoria. Ou foi com você? Não, foi eu, o diretor e o Godoy. Mas como teve um negócio, era um negócio grande, o Godoy saiu, veio até de São Paulo. Maurício Marinho mencionou o diretor Antônio Osório Batista e um assessor dele, Fernando Godoy, também afastado devido ao escândalo. O diálogo prosseguiu com uma pergunta sobre a contratação da nova data. Como se sabe, Marinho não tinha conhecimento de que estava sendo gravado. Acertaram com o Osório direto, então? Não, o Osório não acerta, é comigo ou com o Godoy. O jornal Folha de São Paulo denuncia os negócios da nova data com o governo Lula. Renderam 273,5 milhões de reais em menos de 2 anos e meio. Só com a Caixa Econômica Federal, vendas de 95 milhões. Foram fechados 3 novos contratos com os Correios por 15,3 milhões de reais. No quarto acerto com a nova data, os Correios fizeram um aditivo e acrescentaram 5,5 milhões a um contrato de 98 milhões de reais. A denúncia assume contorno ainda maior. Lula passou o Réveillon de 2001 na mansão de Mauro Dutra, em Búzios, no Rio de Janeiro, uma das praias mais badaladas do Brasil. Maurinho pôs avião à disposição de Lula. Em outro trecho da gravação com a câmera escondida, Maurício Marinho trata das relações da nova data com os Correios. Olha, no fornecimento de material, o mais forte é ele. Aqui no Correio computador, esses negócios, é a nova data. Pelo menos nos últimos 2 anos, eles têm vencido quase todas aqui dentro. Ainda Maurício Marinho, sobre uma licitação de, se não me engano, 60 milhões de reais, coisa assim, 60 milhões de reais, coisa assim. Eles, no caso, é a nova data. Mas como eles perceberam que só estavam eles e eles achavam que podiam ganhar mais, falaram, olha, nós não vamos partir para abrir o processo, você dá como deserta e marca uma outra abertura. Deserta no linguajar dos certames públicos é a licitação para a qual não se apresentam concorrentes. Tem de ser refeita, diz Maurício Marinho. O preço inicial do computador que nós tínhamos colocado em R$ 3.700 na licitação, eles pediram para aumentar. Sabe para quanto foi a licitação? Um item, eram 4 itens? Foi 6 mil. Olha que absurdo. No discurso da véspera na Câmara dos Deputados, Roberto Jefferson chegou a denunciar um certo comandante Molina, que o teria procurado 2 semanas antes da divulgação da fita em nome do senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba. Molina teria tentado vender a gravação clandestina, a mesma cujo teor fora publicado por Veja. Roberto Jefferson disse que recusou o negócio, mas não o denunciou. O PMDB, por sua vez, negou qualquer envolvimento com a corrupção nos Correios, pressionava o governo, não queria problemas, ameaçou Lula com a CPI para investigar o caso Valdomiro Diniz. O comandante Molina foi inocentado. Para entender. Dentro do loteamento promovido pelo governo Lula, o PTB ficou com uma diretoria dos Correios, o PT com 2 e o PMDB com 3, incluindo a financeira. E isso sem falar na indicação do próprio presidente dos Correios, o ex-deputado João Henrique de Almeida, também uma nomeação da cota do PMDB. Aqui cabe uma explicação. Ao lotear estatais entre vários partidos, a administração Lula optou por trabalhar com as porteiras abertas, o que tornou a gestão das empresas mais complexa. Se tivesse sido adotado o modelo de porteiras fechadas, ou seja, se cada estatal fosse entregue em sua totalidade para a administração de um só partido da base aliada, este seria o responsável direto pelo que acontecesse para o bem ou para o mal. É por isso que desvendar os meandros do escândalo do mensalão se tornou tarefa complicada. Os acertos e as interações envolviam várias forças políticas e interesses diversos, que precisavam ser sempre contemplados, casando diferentes setores da administração, uns se sobrepondo a outros. Mas voltemos ao deputado João Henrique Almeida, presidente dos Correios. Rapidamente ele anuncia a suspensão de uma licitação suspeita. Não era para menos. Os detalhes de bastidores foram descritos na gravação clandestina com Maurício Marinho. O negócio de 61 milhões de reais pretendia viabilizar a aquisição de medicamentos para funcionários dos Correios. João Henrique Almeida também toma outra providência e impede o acesso de jornalistas à documentação sobre o processo de compra de remédios. Na gravação, Maurício Marinho cita o diretor de recursos humanos dos Correios, Robson Couriviana da Silva, suplente do senador Ney Suassuna, portanto, outro indicado do PMDB. O relato é rico, traz detalhes de uma parte da negociata tramada com o suplente de senador. Vale a pena. Todos os projetos dele, nós que fazemos o projeto básico. Mesmo no RH. O pessoal dele não tem muito trâmite no negócio. A gente monta, passa para ele, aí ele chama o departamento e diz, eu quero isso. Mas ninguém sabe que é nós que já estamos fazendo. Então, nosso negócio é assim. Tem uma licitação que são 60 milhões de reais em beneficiamento de saúde.
Fizemos tudo aqui. A decisão dele não conseguia desenrolar 1 ano sentado em cima. Fechamos o projeto. Apareceram umas 4 empresas. Deputado A, senador B, um rolo danado. Meu amigo, o negócio é seu. Você quer que a gente trabalhe com quem? Ele falou. Infelizmente vou defender as 4, porque as 4 virão através dos caciques e eu não posso fechar a porta para ninguém. Tudo bem, então vou colocar o preço com as 4 suas, entendeu? Mando a carta com toda a planilha daquelas 4. Fechei todo o processo. Eram no mínimo 3, tinha 4, entendeu? O processo está pronto, fechado, redondo. Ele adotou o recurso é dele, da área dele, dos recursos humanos, do RH, tá? Aí mandaram o processo de volta. O que nós fizemos chegou para nós. Aí nós adotamos os nossos documentos, assinamos e pedimos autorização. O presidente, acima de 650 mil, acima de 650 mil, autorizou a abertura. Está no comitê de análise. Saiu do comitê de análise e está sendo publicado. Dentro de poucos dias vocês vão ver aí na internet, está lá, Diário Oficial. Agora é um negócio grande. O que é que ele fez? Aí o acerto que a gente faz. Nesse tipo de negócio, ele que vai fechar, tem participação. Só que uma parte da participação vai vir para nós, entendeu? O negócio é dele, é capitaneado, inaudível, trecho da gravação. Ele que levantou a bola, nós fizemos viabilizar o negócio dele, só isso. Mas nós temos uma participação. Dessa participação dele, a gente passa para o nosso partido, entendeu? Que é ele que me sustenta, segura a gente aqui. 8. 21 de maio de 2005. A revista Veja traz nova denúncia, com o título Mesada de R$400 mil para o PTB. A acusação de que Lídio Duarte, presidente do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, uma estatal federal, vinha sendo pressionado a entregar R$400 mil por mês ao PTB. Um corretor de seguros, Henrique Brandão, agia em nome do deputado Roberto Jefferson e exigia a quantia do presidente do IRB. A reportagem relata que Lídio Duarte ficou em dúvida, não sabia ao certo se Henrique Brandão falava mesmo em nome do PTB. A saída foi procurar Roberto Jefferson. A revista Veja documenta. Na conversa, Jefferson não deixou dúvidas. Disse que era amigo de Henrique Brandão havia mais de 30 anos. Repetiu que as despesas do partido eram altas e que precisava da colaboração financeira dos dirigentes indicados para os seus cargos pelo PTB. Em outras palavras, quem tinha cargo tinha que roubar. Eis a íntegra da transcrição da declaração de Lídio Duarte à Veja. A história é a seguinte, dizem que o partido tem despesas com o diretório, com as festas, com os jantares, com não sei o que. Cada indicado tem de botar lá R$400 mil por mês, entendeu? Lídio Duarte pede demissão. Em seu lugar, assume Luiz Apolônio Neto, sobrinho do deputado Delfim Neto, do PP de São Paulo. Outro apadrinhado de Roberto Jefferson e tido também como ligado ao então deputado Luiz Antônio Fleury Filho, do PTB de São Paulo. Um ex-governador de São Paulo. O IRB tem monopólio do mercado nacional de resseguros internacionais. Movimenta cerca de 450 milhões de dólares por ano. Faz operações com 23 corretoras credenciadas, como a de Henrique Brandão. Escreve Veja. Apenas no primeiro ano, a corretora de Brandão abocanhou 10% de todos os seguros de embarcações e 20% dos de empresas aéreas. Desde 2013, nesse ambiente esplendorosamente favorável, os negócios de Brandão, amigo de 3 décadas de Roberto Jefferson e empregador de seu genro, crescem a um ritmo de 25% ao ano. Em declarações ao jornal O Estado de São Paulo, Lídio Duarte afirma ter se recusado a fazer contratações de apaniguados políticos. A pedido de Jefferson, recebeu deputados do PTB como Nelson Marqueselli, de São Paulo, e Elaine Costa, de Rio de Janeiro, que solicitaram nomeações para pessoas do seu círculo de influência. Expliquei que isso não era possível, porque no IRB todos os funcionários são de carreira, todos concursados. A regra do concurso público não vale, como se verá, para os cargos de alta direção no IRB. Em outra reportagem, o Estadão informa que os principais postos da estatal estão loteados entre PTB, PT, PMDB e PP. O jornal destaca o papel exercido por Luiz Eduardo Lucena, indicação do PP na diretoria comercial do IRB. Com tanta autonomia, o apadrinhado do PP chegou a manipular, em média, R$300 milhões em contratos que geraram R$21 milhões de comissões de corretagem. 9. 22 de maio de 2005. O ministro Márcio Tomás Bastos anuncia a abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar denúncias de corrupção no IRB. O governo Lula quer convencer parlamentares e a opinião pública de que já toma as providências necessárias. Não quer apurações políticas em âmbito do Congresso. Do líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. O governo está investigando, orientando e estimulando a investigação pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, etc. Evidente que nessas circunstâncias uma CPI não é necessária. Cabe aos líderes da base continuar a discutir com as suas bancadas.
Lula segue em viagem de uma semana para a Coreia do Sul e o Japão. Durante o voo, o deputado Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo, traduz o sentimento do presidente aos jornalistas que estão a bordo. Esta lista de assinaturas da CPI é muito clara. Vai acabar o pão de ló e o cafuné para quem quiser jogar contra o governo. Tem de acabar essa conversa de verba de obra. Essa conversa não vamos mais ter com quem não for do governo, no ônus e no bônus. 24 de maio de 2005, o deputado Roberto Jefferson reage a declarações do presidente do PT, José Genuíno, segundo as quais o governo precisava requalificar a base de apoio no Congresso Nacional. Genuíno disse que o PT não empurra lixo para debaixo do tapete. Todos sabem que empurra. Roberto Jefferson diz que o partido de Lula é traiçoeiro. Compara-o à fábula do escorpião que pede ao sapo para atravessar o rio em suas costas. Promete não picá-lo, mas trai. Não consegue contrariar a própria natureza. Os dois morrem afogados. O PTB é o sapo. O presidente do PTB confidencia que os ministros José Dirceu e Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, das relações institucionais, estiveram em sua própria casa no dia anterior. Eles só faltaram se ajoelhar para pedir a retirada das assinaturas. No caso, a retirada das assinaturas que endossava a criação da CPI dos Correios. E com ironia, mas a CPI que pega o governo com 18 estatais, com tentáculos enormes, vamos trazer aqui o tesoureiro do PT, o segundo tesoureiro, o Silvinho, vamos trazer o Dirceu. Ah, essa é importante. Mas Roberto Jefferson acabará retirando a sua assinatura do pedido de criação da CPI dos Correios. Vai se arrepender amargamente, como se verá. 22 de maio de 2005. Em sessão tumultuada, o Congresso cria a CPI dos Correios. 236 deputados e 52 senadores assinam o requerimento que autoriza a investigação bem mais do que o número mínimo necessário de 171 deputados e 27 senadores. A derrota do governo é expressiva porque 14 deputados e um senador do PT votam pela instalação da comissão. 26 de maio de 2005. Outra empresa na área de influência do PTB vai parar nos jornais. A Folha de São Paulo publica que a Eletronuclear, uma subsidiária da Eletrobras, recomendou a contratação da corretora Assurê Corretagem de Seguros. É a empresa de Henrique Brandão, o amigo de Roberto Jefferson, escolhida para intermediar um seguro de 3,6 milhões de dólares das usinas Angra 1 e 2 em 2004. O negócio teria rendido 360 milhões de dólares, 360 mil dólares, a Brandão. A recomendação foi feita pela Eletronuclear por meio de carta a Bradesco Autorré, do Grupo Bradesco, que venceram uma licitação. Carlos Padilha, diretor de Administração e Finanças da Eletronuclear, assinou a carta recomendando a Assurê. Filiado ao PT, Carlos Padilha é ex-prefeito de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Já o diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente da Eletronuclear, Luiz Rondon Teixeira Magalhães Filho, foi nomeado pelo PTB. O principal assessor deles, Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, é genro de Roberto Jefferson e mantém relações com Henrique Brandão. A Assurê contribuiu para a campanha da vereadora Cristiane Brasil Francisco, filha de Jefferson, à Câmara Municipal do Rio. Deu 70 mil reais em dinheiro. O próprio Brandão em pessoa apareceu na relação de doadores com 10 mil reais. 28 de maio de 2005. A revista Veja traz depoimento do líder do governo Lula no Congresso, senador Fernando Bezerra, do PTB do Rio Grande do Norte. A história é reveladora. O senador queria emplacar um afiliado político, Ezequiel Ferreira de Souza, no cargo de diretor de tecnologia dos Correios, mas de nada valeram os compromissos e as promessas ou o esforço de Fernando Bezerra. O caso envolveu um personagem importante da crise, o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o Silvinho, diz o senador. No início do ano estive com Silvio Pereira. Eu disse a ele que o governo tinha um compromisso comigo que não havia sido cumprido. Silvio respondeu que havia uma diretoria dele nos Correios, a de tecnologia, e que poderia colocar o Ezequiel lá. Fernando Bezerra informa que o assunto ficou de ser encaminhado pelo deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, o senador recebeu o telefonema do ministro do Turismo, o Alfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais. A pedido dele, Fernando Bezerra apresentou o afiliado ao ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Diz Fernando Bezerra: fiquei surpreso quando a conversa começou. Eunício disse que não poderia nomeá-lo naquele momento e que precisaria de uma semana ou uma semana e meia. A justificativa de Eunício é que não ficava bem para ele nomear o Ezequiel sem resolver as questões de nomeação nos Correios do PMDB. Eu disse a ele que esse cargo, a diretoria de tecnologia, havia sido prometido ao Ezequiel por Lula, na frente do Roberto Jefferson e do Fleury. O cargo prometido ao Ezequiel era do PT. O PMDB não tinha nada a ver com isso. Saí de lá e liguei para o José Dirceu. Ele me disse que a nomeação era uma ordem do presidente e que ela iria sair. Não saiu. O que chegou ao senador, conforme a sua própria explicação, foi uma carta anônima.
A nota dizia que a nomeação não sairia porque havia uma licitação no valor de 56 milhões de dólares. A carta dizia também que a licitação tinha um sobrepreço de 20%. Para a revista Veja, a nomeação atrapalharia uma licitação fraudulenta dirigida por Eduardo Medeiros, diretor de tecnologia dos Correios e homem ligado ao PT. E mais, a fim de viabilizar a licitação para a compra de kits de informática destinados aos Correios, o diretor Eduardo Medeiros e um assessor dele, Edilberto Petri, estavam definindo especificações dos equipamentos sob orientação da Nova Data, empresa pertencente a Mauro Dutra, o amigo de Lula. Após receber a carta anônima, o senador Bezerro encontrou o ministro das Comunicações no jantar em Brasília. Ouviu de Eunício Oliveira. Procure ver as verdadeiras razões para o veto ao Ezequiel na Casa Civil. 30 de maio de 2005. O Jornal Nacional da TV Globo divulga informações da CGU, a Controladoria Geral da União, que descobriu um contrato fraudulento de 8 milhões de reais para os Correios comprarem 1.500 cofres. Foi Maurício Marinho quem fez o acerto. Os cofres são menores do que os previstos no contrato. Em troca, teria havido um desconto. 4 de junho de 2005. Mais um petardo contra o presidente do PTB. A revista Época estampa na cara, o laranja de Roberto Jefferson, documenta a história do dono de uma pequena sorveteria de beira de estrada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Foi motorista, segurança e funcionário de gabinete de Jefferson. Ex-camelô Durval da Silva Monteiro enfrenta problema para pagar a conta de luz da sorveteria. O pequeno estabelecimento tem 25 metros quadrados, mas o sorveteiro ganhou 2 emissoras de rádio de Jefferson, suspeito de ser o verdadeiro dono dos negócios. Uma das emissoras, a Rádio Matuzinho FM de Três Rios, no Rio de Janeiro, não rendeu 1 centavo a Durval em 20 anos. Sobre a outra, em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, o sorveteiro não tinha sequer informações. Não fazia nem ideia de que era um dos donos do negócio. Trecho da entrevista publicada em Época traz a reação do sorveteiro. Rádio Clube Vale do Paraíba? Eu não sou sócio dela não. Isso aí é um troço novo pra mim. Rádio Clube Vale do Paraíba. Vou lá buscar ela. Quero um pedaço dela já já. Essa rádio eu até acho que era sócio dela também. 6 de junho de 2005. Entrevista bomba de Roberto Jefferson. O deputado denuncia para a Folha de São Paulo a existência do mensalão. O Brasil não será mais o mesmo. PT dava mesada de 30 mil reais a parlamentares, diz Jefferson. É a manchete de primeira página. A entrevista concedida à jornalista Renata Lopretti põe Brasília em polvorosa. O presidente do PTB cita o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, homem da cúpula petista da confiança do presidente Lula. Acusa-o de dar dinheiro a representantes do PP e do PL, em troca de apoio ao governo no Congresso. Jefferson relata o diálogo que manteve com o ex-presidente do PTB, José Carlos Martinez, morto em acidente aéreo em outubro de 2003. Um pouco antes de o Martinez morrer, ele me procurou e disse: Roberto, o Delúbio está fazendo um esquema de mesada, um mensalão para os parlamentares da base, o PP, o PL, e quer que o PTB também receba 30 mil reais para cada deputado. O que você me diz disso? Eu digo, sou contra. Isso é coisa de Câmara de Vereadores de 5ª categoria. Vai nos escravizar e vai nos desmoralizar. Em outro trecho, Roberto Jefferson conta que Delúbio Soares manteve contato com o líder do PTB na Câmara dos Deputados, José Múcio, de Pernambuco. Final de dezembro e início de janeiro, o doutor Delúbio procura. O Roberto é um homem difícil. Eu quero falar com você. O PP e o PL têm uma participação, uma mesada. Eu queria ver se vocês aceitam isso. O Múcio respondeu que não poderia tomar atitude sem falar com o presidente do partido. Em seguida, Roberto Jefferson menciona uma reunião entre os deputados Valdemar Costa Neto, do PL de São Paulo, Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, e Pedro Henry, do PP de Mato Grosso, para pressionar José Múcio. Que é isso? Vocês não vão receber? Que conversa é essa? Vão dar uma de melhores que a gente? Aí o Múcio voltou a mim. Eu respondi, isso desmoraliza. Tenho 22 anos de mandato e nunca vi isso acontecer no Congresso Nacional. Roberto Jefferson diz à jornalista Renata Lopretti ter procurado o ministro do Turismo, o Alfredo dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais. No princípio de 2004, liguei para o ministro Alfredo e disse que precisava relatar algo grave. Conversamos num voo para BH. O Alfredo está vendo essa história de mensalão. Contei desde o Martinez até as últimas conversas. Em hipótese alguma, eu não teria coragem de olhar nos olhos do presidente Lula. Nós não vamos aceitar. O deputado disse que passou por brutal pressão, pois os parlamentares do PTB sabiam que os colegas do PL e do PP recebiam um mensalão. Fui ao ministro Zé Dirceu ainda no início de 2004 e contei. Estava vendo essa história de mensalão. Alguns deputados do PTB estão me cobrando. E eu não vou pegar, não tem jeito. O Zé deu um soco na mesa. O Delúbio está errado. Isso não pode acontecer. Eu falei para não fazer. Eu pensei, vai acabar. Mas continuou. Agora o diálogo de Roberto Jefferson com o ministro Ciro Gomes do PSB de Ceará da Integração Nacional.
Lá para junho eu fui ao Ciro Gomes, falei, Ciro, vai dar uma zebra neste governo, tem um mensalão. Hoje eu sei que são 3 milhões de reais, 1,5 milhão mensal para o PL e para o PP. Isso vai explodir. O Ciro falou, Roberto, é muito dinheiro, eu não acredito nisso. Aí fui ao ministro Miro Teixeira das Comunicações, levei comigo os deputados João Lira e José Múcio. Falei, conte ao presidente Lula que estava havendo mensalão. Nessa época o presidente não nos recebia. Falei isso ao Aldo Rebelo, que então era líder do governo na Câmara. A quem mais no governo o senhor denunciou a situação? Disse ao ministro Palocci. Tem isso e é uma bomba. Foi informado a todos do governo a respeito do mensalão. Me recordo, inclusive, de que quando o Miro Teixeira, depois de ser ministro, deixou a liderança do governo da Câmara, ele me chamou e falou, Roberto, eu vou denunciar um mensalão. Você me dá estofo? Eu falei, não posso fazer isso. Vamos abortar esse negócio sem jogar o governo no meio da rua. Vamos falar com o presidente Lula que está vendo isso. Me recordo até que o Miro deu uma entrevista ao Jornal do Brasil denunciando o mensalão e depois voltou atrás. No princípio deste ano, em 2 conversas com o presidente Lula, na presença do ministro Alfredo, do líder Arlindo Chinaglia, do ministro Aldo Rebelo, do ministro José Disseu, eu disse ao presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continuou dando mensalão aos deputados. Que mensalão? Perguntou o presidente. Aí eu expliquei ao presidente. Qual foi a reação dele? O presidente Lula chorou. Falou, não é possível isso. E chorou. Eu falei, é possível sim, presidente. Estava presente ainda o Gilberto Carvalho. Toda a pressão que recebi neste governo, como presidente do PTB por dinheiro, foi em função desse mensalão, que contaminou a base parlamentar. Tudo que você está vendo aí nessa queda de braço é que o mensalão tem que passar para 50 mil reais, 60 mil reais. Essa paralisia resulta da maldição que é o mensalão. Isso não existia também no governo passado? Nunca aconteceu. Eu tenho 23 anos de mandato. Nunca antes ouvi dizer que houvesse repasse mensal para deputados federais por parte de membros do partido do governo. O que, em sua opinião, levou a essa situação? É mais barato pagar o exército mercenário do que dividir o poder. É mais fácil alugar um deputado do que discutir um projeto de governo. É por isso. Quem é pago não pensa. O que fez o presidente Lula diante de seu relato? Depois disso parou. Tenho certeza de que parou, por isso está essa insatisfação aí. Ele meteu o pé no breque. Eu vi ele muito indignado. Pressão, 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 pressão. Dinheiro, 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 dinheiro. Todo mundo tem, todo mundo tem. Acho que foi o maior erro que o Delúbio cometeu. Para Jefferson, o governo agiu para isolar o PTB, para circunscrever a desonra ao PTB. Ele não perdoa o discurso em que José Genuíno falou em requalificar a base de apoio ao governo. O PTB é uma base desqualificada. Foi isso que afetou. Não segurou ninguém. Não são parceiros, não são solidários. E ele prossegue. Eu sempre disse aos meus companheiros, e eles são testemunhas desde o início, o PT não tem coração, só tem cabeça. Ele nos usa como uma amante e tem vergonha de aparecer conosco à luz do dia. Nós somos para o PT gente de segunda, eu sempre me senti assim. A relação sempre foi a pior possível. E mais, você não pode confiar, o que está fechado não está fechado. Tudo que é dito não é cumprido, toda palavra que é empenhada não é honrada. O PT esgarçou a minha autoridade como presidente do PTB, porque prometeu e não cumpriu. O pior foi na eleição, que o Genuíno fez comigo, ele e o seu Delúbio. Em outra parte da entrevista à Folha, o presidente do PTB responde à denúncia sobre o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. Relata encontro com o presidente da estatal, Lídio Duarte. Por volta de agosto de 2004, eu o chamei ao meu escritório no Rio e disse: quero que você me ajude procurando essas pessoas que trabalham com o IRB para fazerem doações ao partido nesta eleição, porque estamos em situação muito difícil. Ele ficou de tentar. Em setembro, ele voltou a mim e disse: deputado, não consegui que as doações sejam por dentro, com recibo. Querem dar por fora, e isso eu não quero fazer. Eu falei: então não faça. Jefferson conta que Lídio Duarte aproximou-se de Luiz Eduardo de Lucena, diretor comercial do IRB, indicado para o cargo pelo líder do PP na Câmara, deputado José Janelli, do PR, do Pará. Instala-se uma quebra... do Paraná, perdão, pessoal. Instala-se uma queda de braço entre PTB e PP. O Palocci conversa comigo e diz o seguinte: Roberto, vamos fazer uma saída por cima. Nós temos de diretor administrativo, um homem de altíssimo gabarito, o Apolônio Neto, sobrinho do Delfim Neto. Fez um dos melhores trabalhos de modernização do IRB. A gente passa o Apolônio como sendo do PTB e ele sendo sobrinho de Delfim, que é do PP, e a gente resolve a situação. Eu falei: não sou problema, está dada a solução. O doutor Apolônio foi uma indicação salomônica do ministro Palocci. O presidente do PTB também reclama que o PT, com 20% da base, responde pela indicação de 80% dos cargos, mesmo o IRB. O PTB tem a presidência, mas todos os cargos são do PT. A Eletronorte, o presidente Dr. Roberto Salmeron, é um dos melhores quadros do PTB. Mas, de novo, toda a estrutura abaixo é do PT. O diretor mais importante, o de engenharia, é o irmão do ministro Palocci. O escândalo do mensalão explode em Brasília. O ministro das Relações Institucionais, escalado pelo Palácio do Planalto, comenta a entrevista de Roberto Jefferson. Admite que Lula foi informado por Jefferson do suposto pagamento de mesadas a deputados do PL e do PP em 23 de março de 2005. Nervoso, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, afirma:
É bom deixar claro que não há nenhuma acusação que relacione o pagamento a parlamentares por parte do governo. A denúncia do deputado Roberto Jefferson refere-se ao hipotético pagamento de um partido a parlamentares de outros partidos. O governo não sofreu qualquer tipo de acusação. O ministro confirma a reunião em que Jefferson levou o assunto ao presidente da República. Estavam presentes, entre outros, o ministro Walfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais, os deputados Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, José Múcio, do PTB do Pernambuco e ele próprio, Aldo Rebelo. Diz Aldo. De passagem, durante essa conversa, Jefferson fez referência ao pagamento a parlamentares na Câmara. Jefferson não fez referências nem a fatos nem a pessoas, fazendo apenas um comentário genérico. O líder do governo no Senado, Luiz Mercadante, do PT de São Paulo, confirma que Lula foi avisado por Jefferson e também menciona a reunião de 23 de março. Nenhum dos presentes tratou aquilo como denúncia, nem discutiu o assunto na reunião. Depois, Lula chamou Aldo Chinaglia e perguntou se havia comentário sobre isso na Câmara. Não houve denúncia, apenas um relato de boato. O deputado Miro Teixeira do Rio de Janeiro, que se desligaram do PT e voltaram ao PDT, confirma os relatos feitos por Jefferson e põe mais lenha na fogueira. O relato do Roberto Jefferson foi mais amplo. Não posso relatar em detalhes, pois não tenho elementos de prova, mas ele descreveu uma cena de corrupção em um ambiente ministerial, a que ele assistiu. A cena de corrupção, como definiu Miro Teixeira, tinha, segundo Jefferson, um ministro representantes de 3 partidos e um diretor de departamento. Ocorreu no ministério e, na ocasião, um integrante de um partido deu dinheiro a outro, de outra legenda. Quando ouviu o relato de Jefferson, Miro Teixeira era ministro das comunicações de Lula. Reação de Miro Teixeira, segundo ele mesmo. Vamos agora ao presidente da República. Miro Teixeira afirma que Jefferson se recusou e que, sem provas, teria sido irresponsável se encaminhasse a denúncia. O Jornal do Brasil publicou reportagem sobre o assunto em 24 de setembro de 2004. Mas Miro Teixeira, fonte da notícia, não deu sustentação posterior às informações. O caso não foi investigado pela Câmara dos Deputados. O governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, também testemunha. Aliados do governo Lula procuraram 2 deputados federais goianos e ofereceram mesada para que trocassem de partido. Foi um assédio. Era para trocar de partido, sair do PSDB e ir para a base do governo por uma mesada de R$40 mil por mês e R$1 milhão por ano de bônus. O mais grave. O governador conta que relatou o caso ao presidente da República em 5 de maio de 2004, durante uma visita de Lula a Rio Verde, em Goiás. Segundo Marconi Perillo, Lula reagiu como se não soubesse, disse que iria apurar e responsabilizou o governo passado, período no qual, conforme Lula, esse tipo de expediente teve início. O governador não aceitou. Eu retruquei. Disse que estava falando do que estava acontecendo no governo atual, no governo dele. O ministro Ciro Gomes, do PSB de Ceará, confirma a procedência das denúncias de Roberto Jefferson. É fato que há 1 ano ele esteve na minha sala e numa conversa disse que havia um boato de que haveria essa prática de dinheiro para uma fração de parlamentares que, segundo mencionou, estavam no PL e no PP. Para Ciro Gomes, porém, não existiam provas do esquema. Perguntei se ele tinha dados mais objetivos, que me obrigasse a tomar alguma atitude de levar adiante a informação. Ele não tinha. O ministro Walfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais, ouviu por 2 vezes os boatos de mesadas feitos por Roberto Jefferson. Ele confirma que testemunhou a reunião de 23 de março, da qual Lula participou. Ele falou no final da reunião, disse que tinha boatos sobre o mensalão, mas ficou nisso. Logo depois, fomos embora. Aqui claramente, o ministro do Turismo, importante aliado de Jefferson, posiciona-se de forma a minimizar a denúncia e a proteger Lula, e será recompensado no segundo mandato do presidente da República, no qual ocupará durante o período o cargo de ministro das Relações Internacionais. O prefeito do Rio, César Maia, do PFL, vem a público para dizer que somas em dinheiro eram distribuídas de forma aberta durante almoços mensais realizados em restaurantes de Brasília. Descreve que tomou conhecimento do esquema por intermédio de 15 parlamentares com os quais conversou. O dinheiro chegaria em uma mala e os pacotes eram distribuídos. De forma reservada, ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, avaliam que, em tese, Lula pode sofrer processo de impeachment por crime de responsabilidade. O presidente da República teria prevaricado se ficar provado que, informado a respeito da existência do mensalão, não tomou providência para investigar as denúncias. Declaração do jurista Fábio Conde Comparato, presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia, um conceituado advogado. A rigor, se ficar comprovado o ato de corrupção, há várias implicações penais. Configura inclusive o crime de responsabilidade por parte do presidente, o que o sujeita a impeachment. Fábio Conde Comparato acrescenta a respeito de Lula. Ele, de qualquer maneira, estava ciente, mandou prosseguir ou ficou ciente, e como disse Jefferson, mandou frear a coisa, mas não tomou providência para apurar responsabilidades. O PPS, o Partido Popular Socialista, inicia processo de coleta de assinaturas para criar a CPI do mensalão. Em decorrência da crise, o apadrinhado de Roberto Jefferson na presidência da Eletrobras, Roberto Salmeron, demite-se do cargo. Outra consequência do escândalo, o assessor dos Correios, Fernando Godoy, já afastado, é indiciado pela Polícia Federal. Enquanto isso, aparentemente alheio à gravidade dos fatos, o PT trata de emitir nota em que nega a existência do mensalão, e seu presidente, José Genuíno, manifesta-se mais uma vez contrário à CPI dos Correios. A essa altura, a comissão já
é fato consumado. O PT sabe disso e toma providências para blindar o tesoureiro Delúbio Soares. Proíbe-o de dar entrevistas e o isola na sede do partido em São Paulo. O tesoureiro só sai de lá à noite apressado. O carro dele é escoltado por 2 motocicletas. Apreciador de charutos cubanos, Delúbio Soares usa carro blindado, tem intimidade com Lula e o comando do PT. Em 2004, contudo, foi denunciado por comprar propriedade rural em Goiás com dinheiro vivo. No mesmo ano, pediu que o Banco do Brasil comprasse 70 ingressos por R$ 1.000 cada para um show musical. Detalhe, a arrecadação serviria para comprar uma nova sede para o PT. Denunciada, a operação foi desfeita. 7 de junho de 2005. Acuado, Lula determina a demissão de diretores do IRB, dos Correios, e solicita ao PT o afastamento do tesoureiro Delúbio Soares. Contrariado, José Genuíno trata de defender o que chama de patrimônio ético do partido e diz que o assunto mensalão jamais circulou na legenda. O que aconteceu com Delúbio? Uma denúncia falsa e mentirosa. O secretário-geral do partido, Silvio Pereira, o Silvinho, descarta a investigação sobre as atividades de Delúbio Soares. Não há necessidade, não há nada contra ele. No mesmo tom, Paulo Ferreira, secretário de Relações Internacionais do PT. Delúbio é quadro de confiança e seu afastamento não está em pauta. O tesoureiro permanece recluso e protegido da imprensa. No final do dia, deixa a sede do PT apressado mais uma vez. Agora abaixado no banco de trás de um carro com vidros escuros. Outro veículo para despistar, deixar o local pouco antes pretendendo confundir os jornalistas. Coisa de máfia. Declaração da senadora Heloísa Helena do PSOL de Alagoas. A ex-petista diz que o governo Lula entregou a máquina pública para ser parasitada por delinquentes de luxo. Tenho absoluta convicção de que ninguém da cúpula palaciana do PT age isoladamente na montagem dos crimes contra a administração pública. Se Delúbio, Valdomiro e outros, entre aspas, quadros partidários agiam, é porque havia autorização e leniência do presidente Lula. Pelo que eu conheço do PT, não existe atuação individual. 8 de junho de 2005. O tesoureiro Delúbio Soares, com um broche do PT no peito, concede entrevista. Fala a um batalhão de jornalistas. Não convence. Apesar de orientado por advogados e pela cúpula do PT, Delúbio está nervoso, usa frases de efeito, evasivas e não responde a parte das perguntas. Diz Delúbio: nós não aceitamos chantagem. Não me prejulguem pela versão de uma chantagem, porque o Brasil é maior do que essas acusações. Estou muito indignado. Estão tentando chantagear não só o PT, mas também o governo e também o Congresso. O PT não se rende e não se vende. Perguntado sobre suas idas ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, apesar de não ter cargo público, o tesoureiro diz: lá estive várias vezes para tratar dos assuntos de interesse do PT. É isso que aconteceu. A respeito da entrega de dinheiro a partidos da base aliada, o PT participou no ano passado de campanha eleitoral. Os acordos eleitorais foram tratados entre os partidos. O PT e os partidos da base aliada ainda fizeram acordos que foram traduzidos em apoio aos candidatos nos municípios. Isso foi feito em comum acordo entre os partidos. Delúbio Soares responde acerca da ligação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto de São Paulo, cujo partido foi citado por Roberto Jefferson como um dos beneficiários do mensalão. Não tenho nenhuma restrição. O presidente do PL tem sido uma pessoa correta. Não tenho nenhum problema de encontrar o presidente do PL, seja na minha casa, seja no escritório do PT, seja na sede do PT ou em Mogi das Cruzes, onde fui visitá-lo em apoio ao candidato do PL naquela cidade. A Polícia Federal investiga denúncias de extorsão praticadas por Maurício Marinho dos Correios. Um dos 10 empresários que prestaram depoimento, Haroldo Cláudio, dono de uma empresa de calçados, disse que recebeu proposta para pagar R$350 mil de propina. Se desse o dinheiro, ganharia licitações na estatal. Segundo o empresário, Maurício Marinho disse que os valores iriam para o PTB. 9 de junho de 2005. O Congresso instala a CPI dos Correios. O deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, nega ter proposto à deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, que deixasse a oposição e ingressasse na base aliada do governo em troca de mesada de R$30 mil e bônus de R$1 milhão. Sandro Mabel admite ter conversado com Raquel Teixeira, mas nega que ofereceu dinheiro, e envolve o ex-presidente da República, José Alencar, do PL de Minas Gerais. A deputada uma vez me procurou e disse: Sandro, estou querendo ter mais espaço. Até havia uma assessora dela. Eu falei: Raquel, o PL está sempre de portas abertas. José Alencar já tinha falado isso para ela. Estamos precisando de mulher. Agora, financeiro? Recusamos 15 parlamentares em um ano. Vamos dar recursos financeiros para quê? Em primeiro lugar, não temos nem recursos. 10 de junho de 2005. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, divulga nota oficial para explicar que o recém-afastado presidente dos Correios, João Henrique Souza Almeida, integrante da cota do PMDB no governo Lula, vai ser intimado a depor e poderá responder a processo por prevaricação e improbidade administrativa. Motivo? Antes do escândalo nos Correios via público, João Henrique Almeida recebeu prazo para afastar Maurício Marinho da estatal e relatar à Polícia Federal atividades supostamente ilícitas do funcionário.
não o fez. A ABIN esclarece que havia infiltrado agentes entre empresários descontentes porque recebeu informações sobre a ocorrência de fraudes em licitações nos Correios. 29. 11 de junho de 2005. Nova gravação clandestina com diálogos mantidos por Maurício Marinho chega à imprensa. Dessa vez é divulgada na Folha de São Paulo. Investigações sugerem disputas comerciais como causa das escutas. As conversas revelam tentativas de extorquir empresários que desejavam firmar contratos para fornecer bens e serviços aos Correios. A fita segue o mesmo padrão da anterior. Marinho recebeu em sua sala interlocutores supostamente ligados a empresários interessados em negócios com os Correios. Sem saber que estava sendo gravado, uma vez mais mencionou seus contatos com o deputado Roberto Jefferson e com Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, o genro de Jefferson e assessor da diretoria da Eletronuclear. Trecho do diálogo que começa com o interlocutor. Eles querem garantir a condição deles dentro dos Correios. É mais do que importante, é vital até para essa empresa. E queriam saber daí de você e de mim. Me disseram, olha Joel, vê se é ele mesmo a pessoa. Nós estamos conversando aqui. Eu vou sair daqui ainda hoje e vou direto para o diretor, tá? O que eu precisava saber de você, mas isso bem exato e prático. Quais seriam os valores incluindo a diretoria? Porque aí eu acerto com você as coisas e você faz essa distribuição. Normalmente é feito isso, todo negócio é acertado. Tem algo que sobe, né? E um X que fica embaixo. Isso é acertado assim. Sim, mas você me deixa numa condição meio tranquila, porque efetivamente você tem essa condição de negociação. Tenho. O que for acertado, o que for fechado é o que sobe. Para ficar claro, o que sobe é a propina endereçada ao diretor dos Correios que autoriza o contrato. O que fica embaixo é a comissão para Maurício Marinho por ter encaminhado o negócio. O PT assombra o Planalto, diz o título de reportagem de Veja. A revista afirma que o mensalão no valor de R$30 mil é pago para um plantel estimado de uns 90 mil deputados. De uns 90 deputados, o que daria cerca de 2,7 milhões de reais mensais. Informa ter conversado com 3 ministros, 5 deputados e um senador, e que todos confirmaram com a condição de não ter a identidade revelada a existência do mensalão. Afirma que os 9 políticos pertencem ao PT, PMDB, PSB, PP e PFL. Esses políticos contam que Delúbio desembarcava em Brasília com o dinheiro e se dirigia à residência dos líderes e presidentes de partidos para fazer a distribuição. A revista Veja publica a declaração de um deputado petista que pede para não ser identificado. Segundo ele, o PT despreza o Congresso. O PT acredita que é um poder burguês, por isso acha que lá só tem corrupto e que o jeito mais fácil de controlá-lo é com dinheiro. O jornal O Estado de São Paulo denuncia: Delúbio Soares, o tesoureiro do PT, é funcionário fantasma. Professor de matemática da Secretaria de Educação de Goiás, recebe salário, mas não vai trabalhar. Está licenciado com remuneração mensal de R$ 1.242,56 para prestar serviços ao sindicato da categoria em Goiânia. Mas há 5 anos, Delúbio responde pelas finanças do PT e vive no eixo São Paulo-Brasília, bem distante de Goiás. Antes disso, foi secretário sindical do PT por 5 anos e tampouco prestou serviço ao sindicato. Delúbio costuma se apresentar falsamente como professor aposentado. 30. 12 de junho de 2005. Nova entrevista do deputado Roberto Jefferson do PTB de Rio de Janeiro, a repórter Renata Lopretti, da Folha de São Paulo. Traz denúncias contra o governo Lula, auxiliares do presidente, integrantes da base aliada no Congresso, representantes do PT. E introduz um novo personagem à opinião pública, o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. Roberto Jefferson explica a origem do dinheiro do mensalão. Vende operações com empresas do governo e com empresas privadas. Que operações? Transferência de dinheiro à vista. Esse dinheiro chega a Brasília, pelo que sei, em malas. Tem um grande operador que trabalha junto ao Delúbio, chamado Marcos Valério, que é um publicitário de BH. É ele quem faz a distribuição de recursos. Sei que o deputado José Janene é um dos operadores. Ele vai na fonte, pega, vem, é tido como um dos operadores do mensalão. Inclusive, eu já vi o ministro Zé Dirceu muito irritado com ele porque ele se apresentava como operador do Zé Dirceu. Ele também é um dos homens que constroem o caixa para repartição entre os deputados do PP e do PL. Qual era exatamente o papel de Marcos Valério? Ele é o operador do Delúbio, desde o início do governo. O Janene faz a mesma operação, é de conhecimento notório. O senhor poderia citar nomes de deputados que recebiam essa remuneração mensal? Isso eu vou deixar para a imprensa investigar. Mas eu sei que as direções do PP e do PL recebiam. Não é segredo. Eles insinuaram isso para o Zé Múcio, que não quis entrar. Outro trecho. Se você perguntar, tem provas? Fotografou? Gravou? Não. Mas era conversa cotidiana na Câmara, a repartição de mesada entre os deputados da base aliada, em especial o PL e o PP. Nunca ouvi falar do PMDB e tenho certeza de que os deputados e senadores do PT jamais receberam isso. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já anunciou a decisão de processá-lo. É um direito dele. Na colocação que fiz, eu o atingi duramente. Ele tem um direito democrático de me processar. Houve problema de dinheiro entre PT e partidos da base na campanha municipal?
Eu e o líder Zé Múcio acalmamos nossa base dizendo o seguinte: o PTB não vai ter mensalão, que desmoraliza e escraviza o deputado, e nas eleições a gente compõe com o PT uma troca de apoio e pede o financiamento para candidaturas que nós entendemos que devemos ganhar. Foi pedido ao PTB pelo José Genuíno uma planilha por estados de campanhas a prefeita que o PT financiaria para nós. Apresentamos uma planilha de 20 milhões de reais. Esse recurso foi aprovado pelos dois e pelo Marcelo Sereno. No princípio de julho de 2004, eu reuni o partido e comuniquei. O repasse do dinheiro se dará em 5 etapas. O primeiro recurso chegou na primeira quinzena de julho, 4 milhões de reais em dinheiro em espécie, em 2 parcelas, uma de 2,2 milhões e 3 dias depois, uma de 1,8 milhão de reais. Quem trouxe recurso à sede do PTB foi o Marcos Valério, em malas de viagem. Eu e o Emerson Palmieri dividimos esses recursos entre candidatos e assumimos o compromisso que era o do Genuíno comigo, que outras parcelas viriam. Elas não vieram e os candidatos do PTB que haviam assumido compromissos de campanha entraram em crise brutal. Essas coisas foram esticando a corda, tensionando a relação do PTB com o PT. Que avaliação o senhor faz das reações dos membros do governo citados em sua entrevista anterior? Os ministros foram covardes com o presidente. O Palocci sabia do mensalão porque eu falei para ele. O Alfredo errou por não ter dito ao presidente sobre o mensalão porque eu falei com ele. O ministro Ciro sabia. O Zé Dirceu, conversei várias vezes com ele sobre o mensalão. Deixaram o presidente completamente desinformado de algo que viciou a relação do governo e do comando do PT, em especial com a base aliada do Congresso. Quando de minha conversa com o presidente este ano, lá no gabinete dele, no Palácio do Planalto, estávamos eu e o ministro Walfrido, quando eu disse a ele do mensalão. Ele tomou um susto. Expliquei a ele no que consistia um repasse de recursos do Delúbio para líderes e presidentes de partidos da base aliada dividirem um dinheiro por mês com representantes de suas bancadas, em especial o PP e o PL. O PTB fora convidado a participar e repeliram. Acho que os ministros traíram a confiança do presidente. Como pode ministros minimizarem dizendo que não havia importância em minhas palavras e ter essa explosão no Brasil quando a Folha as coloca para a opinião pública? Só eles não tinham dimensão da explosão que isso iria provocar? O presidente foi como se alguém dissesse: olha ali a tua mulher com outro homem. Aquela reação de surpresa, de mágoa, as lágrimas brotaram. Ele me pediu que explicasse como funcionava o mensalão. Eu disse. Depois ele se levantou, me deu um abraço e eu saí. Vou parar por aqui, pessoal, na página 112 do livro, tá? Lembrando que a obra tem 817 páginas. Continue me acompanhando aí nessa grande obra do Ivo Patar. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou!